Howard Schultz é um multibilionário e é responsável não somente por mudar a indústria do café e de muitas outras indústrias que a maioria das pessoas nem podem perceber. Mas, para você entender como uma simples loja de café pode ter se tornado um império global. Olá pessoal, meu nome é Jean Carlos e hoje vamos contar mais uma história de uma empresa de sucesso, a Starbucks. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no nosso canal no YouTube, curte esse vídeo que é conteúdo de valor para você e são histórias de grandes empresas para você se inspirar e inspirar o seu negócio, o seu empreendedorismo. Então, vamos lá para o conteúdo. One day, every house in America will have their own private plumbing to Starbucks. Você conhece o famoso café da Starbucks? Você já tomou ele no shopping, em alguma praça de alimentação e conhece a história desse café americano? E você sabe por que a Starbucks se tornou tão popular? Bom, para cada um de nós existe um momento chave que define nossa vida, que define a mudança da nossa vida. Para Howard Schultz, o gênio por trás do império da Starbucks, um desses momentos ocorreu quando ele tinha apenas 7 anos de idade. O seu pai acabara de ser demitido do seu emprego de entregador, depois de cair no gelo e quebrar o quadril e o tornozelo. A família dele não tinha seguro médico, nenhuma economia e naquele momento, nenhuma esperança. Mas avançando rapidamente para hoje, Howard Schultz é um multibilionário e é responsável não somente por mudar a indústria do café e de muitas outras indústrias que a maioria das pessoas nem podem perceber. Mas, para você entender como uma simples loja de café pode ter se tornado um império global, precisamos olhar para as 4 fases da Starbucks. E tudo começa lá nos anos 60. Bom, esse é Gordon Bucker. Enquanto ele viajava pela Europa, ele pediu um cappuccino em um pequeno café em Roma, e que tinha um gosto diferente, um gosto muito melhor. Na época, a maioria dos americanos só tomava aquele café instantâneo, barato, ou café de baixa qualidade em lanchonetes. Quando ele voltou de sua viagem, Gordon contou a 2 amigos sobre essa experiência e eles decidiram tentar trazer esse café de melhor qualidade para o mercado americano. E essa é a Starbucks original, uma pequena loja sem grandes planos, que foi inaugurada em 1971, na hora de Seattle. No entanto, não era como você estava imaginando. A Starbucks vendia sacos de grão de café de alta qualidade, ou seja, não vendia o café em si expresso, eles vendiam o saco de café, ou seja, era um comércio de distribuição de café, juntamente com um kit de equipamento necessário para você fazer o café em casa. Eles não serviam nenhum café na loja deles, eles vendiam os grãos de café. E com esse modelo de negócio, o crescimento deles foi bem lento, mas foi um crescimento constante. Até 1981, eles tinham 4 lojas, todas baseadas em Seattle, e o café deles estava vendendo bem. Tão bem que, na verdade, chamou a atenção de Howard Schultz, porque agora ele, apesar de ter crescido muito pobre e com as dificuldades da vida, com seu pai ter perdido o emprego, Howard conseguiu construir uma carreira para ele mesmo. Não tinha sido fácil, ele até teve que vender sangue dele, o seu próprio sangue, para conseguir pagar a faculdade. Mas em 1981, Howard era o vice-presidente da empresa. E essa empresa, coincidentemente, era uma das fornecedoras da Starbucks. E foi assim que Howard Schultz ouviu falar sobre a Starbucks a primeira vez. E ele ficou intrigado com a quantidade de pedidos que essa empresa, essa pequena empresa de café, vinha fazendo. Então ele foi em uma das suas lojas em Seattle para conferir pessoalmente. Ele experimentou o café deles e ficou imediatamente viciado. Tanto que ele decidiu, eu quero fazer parte da Starbucks. E procurou os 3 caras, os 3 sócios que fundaram a empresa, para ver se eles o contratariam pelo menos. Mas a única pessoa que achou que seria uma boa ideia ele fazer parte da empresa foi o próprio Howard Schultz. Os outros 3 fundadores relutavam em deixar outra pessoa entrar. E inclusive a própria mãe de Howard Schultz disse: "Ora, você está indo bem, filho. Tem um futuro. Não desista disso por uma pequena empresa que ninguém ouviu falar." Mas apesar disso, Howard Schultz era persistente. E ele estava insatisfeito com o seu trabalho atual e via um enorme potencial para a Starbucks. Então, ele continuou escrevendo para os fundadores da Starbucks. E depois de mais de um ano conversando até conseguir convencer os fundadores, Howard se juntou à equipe. E mal sabia alguém que essa decisão mudaria tudo na empresa. E agora, na equipe, é a vez de Howard Schultz visitar a Itália. E muito semelhante a Gordon, que foi o fundador original da empresa, ele amou a maneira que os italianos faziam as coisas. Enquanto Gordon amava a maneira que as pessoas preparavam o café, o sabor, Howard Schultz se apaixonou por algo diferente, a experiência. Durante a sua viagem, Howard percebeu que, na Itália, em muitas cafeterias, os funcionários pareciam conhecer os seus clientes e os chamavam pelo nome quando a bebida estava pronta. E ele notou que as pessoas iam a essas cafeterias não só para pegar aquela bebida rápida, mas para relaxar, conversar com pessoas e alguns até para trabalhar. Por exemplo, alguém pediu café latte e quando ele experimentou a bebida, ele pensou:
ninguém na América sabe sobre isso aqui. Eu tenho que levar isso de volta comigo. Eu fui capturado emocionalmente pelo bar de café italiano e um senso de um terceiro lugar entre casa e trabalho. Então ele correu de volta para a América, pensando que era isso que ele gostaria de fazer e de transformar a experiência do café italiano na sociedade americana. E essa viagem para a Itália foi uma revelação para Howard. Tanto que ele escreveu mais tarde em suas lembranças que originalmente a Starbucks vendia ótimos grãos de café, mas não os vendiam por xícara. Eles tratavam o café como um produto, algo para ser ensacado e enviado para casa com as compras. Mas para Howard, ele sentiu que estava perdendo o coração e a alma do que o café realmente era. Ele sentiu que, assim como na Itália, eles precisavam fazer do café não só um produto, mas uma experiência. Howard estava empolgado, até o momento que ele contou sobre os fundadores da Starbucks sobre a sua ideia. E eles rapidamente rejeitaram. Eles argumentaram que a Starbucks era uma varejista, não um restaurante ou um bar, e que não podia simplesmente mudar completamente o seu modelo de negócio e começar a fazer bebidas à própria loja. E eles sentiam que as coisas estavam indo muito bem como estavam. Então, para que arriscar tudo para se tornar uma cafeteria? Foi o que eles pensaram. E Howard ficou cada vez mais deprimido e eventualmente percebeu que sua visão de trazer a experiência completa do café para a América não aconteceria com a Starbucks. Então, em 1985, Howard deixou a Starbucks para fundar sua própria empresa, Two Giornali, que significa jornal em italiano. Ele queria o café de alta qualidade da Starbucks, mas com a atmosfera das cafeterias italianas, que ele amava. E mais uma vez, praticamente todo mundo disse a ele que isso era uma má ideia e que era uma jogada estúpida deixar uma empresa promissora como a Starbucks. Então, no ano seguinte, Howard Schultz falou com 242 pessoas sobre a sua ideia. 217 disseram que não. E o problema mais comum que ele ouviu sobre a sua ideia foi que os americanos nunca gastariam tanto dinheiro em café. Porque o plano de negócio do Howard Schultz girava em torno de vender café a $3 por xícara. E naquela época o café era vendido a 50 centavos por xícara. E as pessoas perguntavam a ele: você quer que as pessoas paguem 6 vezes mais pelo café apenas por uma experiência? E ele fala: sim, claro. Se eu viesse até você em 1987 e dissesse: eu quero construir uma empresa com palavras italianas que ninguém consegue pronunciar, vendendo uma xícara de café por $3, sendo que naquela época o comum era vender a 50 centavos de dólar, você investiria nisso? Absolutamente não é? Mas ok, uma coisa que você pode ter percebido nessa história é que Howard Schultz é muito persistente. Então, depois de falar com centenas de investidores, ele finalmente levantou capital suficiente para montar a sua própria cafeteria, ao estilo italiano. E aí você pode pensar: mas peraí, mas essa não deveria ser a história da Starbucks? O que está acontecendo nessa história? Bem, deixa eu explicar. Dentro de 2 anos, após Howard Schultz iniciar a sua própria cafeteria, os fundadores da Starbucks decidiram que queriam vender a ele. E como os fundadores da Starbucks ainda tinham uma boa relação com Howard Schultz, eles disseram a ele que, se ele conseguisse juntar o dinheiro, poderia comprar a Starbucks. E ele disse: bom, eu fiquei emocionado com o preço da compra da Starbucks, $3,8 milhões na época, por 6 lojas. Mas ele não tinha o dinheiro nem nada. Então Howard Schultz partiu mais uma vez em uma missão agora para arrecadar o dinheiro para comprar a Starbucks. Depois dele ter tentado arrecadar dinheiro para sua própria cafeteria, ele tinha muitos contatos de investidores e foi contar a todos eles sobre essa ótima oportunidade de negócio. E então um desastre aconteceu. Um desses investidores gostou tanto da ideia que tentou atravessar Howard Schultz e comprar a Starbucks. Tentou comprar diretamente a eles, tirando Howard Schultz da jogada. E ele ficou tão devastado porque ele estava tão próximo de conseguir comprar a Starbucks, e isso foi arrancado dele no último segundo. E lutando, muito deprimido, ele contou a alguns dos seus amigos sobre isso. Então, um dos seus amigos disse a ele o seguinte: vamos no meu escritório amanhã pela manhã e vamos conhecer o nosso sócio sênior. E Howard disse: ok, mas quem será esse sócio? E ele disse: Bill Gates. E eu entro no escritório dele e vamos chamar ele para dar uma caminhada. E no dia, Howard perguntou: tá, para onde estamos indo? Ele disse: estamos indo ver o homem. E eles entraram, provavelmente não ligaram, entraram sem falar no escritório de Bill Gates, sem saber se havia algum compromisso ou não agendado. Bill Gates furioso com isso, quando eles foram contar a história, né? Só que por coincidência, o pai do Bill Gates estava lá, que gostou da história e resolveu investir $3,8 milhões, justamente o valor, para comprar a Starbucks. E uma vez que ele era o CEO, Howard imediatamente transformou a loja Starbucks em um local onde serviam e bebiam café. E ele mudou o nome das suas outras lojas que ele tinha para Starbucks também. Então tudo agora estava unido sob um único nome. Então, finalmente, a experiência de Howard para trazer a experiência italiana para a vida americana tinha dado certo.
Quando você amplia a linha do tempo e olha, você vê que foram poucos anos para essa mudança. Em 1981, Howard descobriu a Starbucks. Um ano depois, ele se juntou à equipe. Em 1985, ele deixou a equipe para iniciar a sua própria empresa de café. E em 1987, Howard estava de volta à Starbucks, mas dessa vez como CEO. E ele finalmente era o homem no comando, pronto para moldar o futuro da Starbucks. E acredite, as coisas estavam prestes a ficar muito loucas. Eles estão competindo, que podem nos dizer muito sobre o futuro da Starbucks. Primeiramente no setor imobiliário. Existe algo chamado efeito Propulsino, que se refere ao aumento significativo no valor de propriedades próximas devido à abertura de uma nova Starbucks. O que aconteceu foi que o valor médio das casas entre 1997 a 2014 aumentaram em 65% só por ter o Starbucks do lado. Embora haja vários motivos para isso, uma delas é que a Starbucks tinha uma grande habilidade de selecionar bairros promissores para suas lojas. E eles conseguiam comprar a propriedade antes que o preço dela disparasse. Na verdade, a Starbucks tem uma equipe especificamente dedicada a selecionar locais específicos para suas lojas, baseada em uma ampla base de dados demográficos e imobiliários. E essa abordagem analítica ajudou a Starbucks a encontrar constantemente locais lucrativos. Mas isso também é uma profecia autorrealizável, né? Afinal, uma abertura da Starbucks em um bairro por si só já era um incentivo para abrir outros bares e restaurantes ao lado da Starbucks, tornando a área movimentada e popular. Em outras palavras, uma chave enorme para o sucesso da Starbucks vem na sua escolha de localização e habilidade de aumentar o valor percebido de uma área. Claro que muitas pessoas odeiam a Starbucks e acham ela responsável por homogeneizar as cidades, fazendo que todas as cidades pareçam iguais, né? Todos os shops pareçam iguais e arrancando a cultura. É isso que algumas pessoas pensam lá nos Estados Unidos. A tradição e a alma também, daquele lugar específico. E lá nos Estados Unidos até teve tumulto e protestos em muitas ocasiões por conta da Starbucks. Mas isso não impediu a Starbucks de ampliar seus negócios. Lá nos Estados Unidos já existe um Starbucks em todos os lugares. Aqui no Brasil também existem muitas lojas da Starbucks. E eles continuam procurando expandir mais ainda seu negócio em lugares promissores que ainda não alcançaram. No entanto, também há uma segunda indústria que a Starbucks está envolvida e que é raramente falado. E que pode talvez revelar mais ainda por que a Starbucks foi tão bem sucedida e por que ela continua a prosperar dia a dia. A Starbucks, na verdade, é um banco. Lá nos Estados Unidos, ao invés de você pagar com dinheiro cartão, você pode adicionar dinheiro na conta da Starbucks, no aplicativo da Starbucks, e usar isso para pagar. E quando você faz isso, isso te dá mais pontos de recompensa. E aí você pode resgatar mais bebidas gratuitas. Agora, a Starbucks tem o aplicativo de recompensas de restaurantes mais popular que existe. E por causa do seu tamanho e lealdade, as pessoas não têm medo de manter o dinheiro no aplicativo. Na verdade, estima-se que haja atualmente 1,5 bilhão de dólares das pessoas no aplicativo da Starbucks. E o que é mais do que 85% dos bancos americanos possuem em suas contas. É claro que esse dinheiro acabará sendo usado para comprar café, mas enquanto isso, fornecem a Starbucks empréstimos sem juros. Agora, aqui é onde fica mais louco. Um banco normal que armazena o dinheiro das pessoas tem que manter uma grande quantidade de dinheiro em mãos como garantia em caso de saques. Mas como o dinheiro da Starbucks não pode ser sacado do aplicativo, eles não precisam fazer isso. O que significa que eles podem investir pesadamente em crescimento de uma maneira que outras empresas não podem, porque eles realmente têm bilhões de dólares de clientes em suas contas, um consumo garantido, e que ela pode utilizar para expandir seu negócio. E hoje a Starbucks detém 26% das suas receitas de produtos que não são bebidas, e os outros 74% que são de bebidas, uma grande parte delas não é café. Então, como você pode ver, a razão pela qual a Starbucks se saiu tão bem desde que Howard Schultz assumiu é que um dos fundadores originais estava focado na coisa errada. Eles estavam focados no café. E o sucesso da Starbucks e os seus planos futuros não são só sobre café. Desde o momento que Howard Schultz se tornou CEO pela primeira vez, o primeiro produto que a Starbucks vendia era experiência. Então, na próxima vez que você se perguntar por que a Starbucks se tornou tão poderosa, um império tão grandioso e outras cafeterias com café até bem mais gostoso do que a Starbucks não conseguiram, a resposta é simples. Nunca foi realmente sobre café. Então, se você gostou do vídeo, gostou do conteúdo, se inscreve no nosso canal, aqui vai ter muito mais histórias de sucessos para você. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Curte, se inscreve no nosso canal no YouTube, comenta aí embaixo o que você achou do vídeo. Não se esquece, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que gostam de escutar negócios de sucesso. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!